Obrigado, professor. Obrigado. Bem, então hoje a gente vai conversar basicamente sobre os princípios que regem aí a imunização em profissionais de saúde, quais são as vacinas, obviamente, né, que cada um tem que tomar, e, por fim, quais são os desafios na imunização desses profissionais. Então, em primeiro lugar, primeiro de tudo, antes de sermos profissionais de saúde, somos adultos. E todos os adultos têm vacinas indicadas para sua faixa etária que devem estar com um calendário cumprido. Mas é óbvio que existem algumas particularidades nas imunizações quando esses adultos viram profissionais de saúde. Os profissionais de saúde eles têm um maior risco de contrair infecções, basicamente porque eles entram em contato mais vezes, mais tempo, mais próximo com doentes. Só que, além disso, eles também podem ser fonte de infecção para pacientes com alto risco de infecção grave, porque esses doentes muitas vezes estão internados, com múltiplas comorbidades. Então, a vacinação deles vai ter, sim, uma proteção individual, mas isso vai gerar também uma proteção para os pacientes que estão internados. Não existe um nem dois, mas são diversos relatos na literatura de surtos hospitalares, principalmente aí de doenças imunopreveníveis de transmissão respiratória, onde os profissionais de saúde não imunizados foram casos índices desses surtos. Como exemplo, só eu trouxe um caso aqui, um surto dos Estados Unidos, de coqueluche, onde um profissional de saúde não imunizado adquiriu a doença. Foram 17 casos confirmados, houve 307 contatos desses profissionais e pacientes, e isso gerou tempo, dinheiro do hospital, fazer antibiótico profilaxia para os contactantes, e um modelo matemático estimou que ter vacinado esses profissionais adequadamente preveniria 46% das exposições. E que para cada $4 gastos no controle do surto, eles teriam investido só $1 com o uso da vacina. Mas quem que é profissional de saúde? Né? Deixa eu estar ruim aqui. Quem que é profissional de saúde? Para o âmbito das imunizações, quando a gente fala de doenças de transmissão respiratória, profissional de saúde não é só aquela pessoa que tem contato direto com o doente. São todos os trabalhadores de uma instituição de saúde. Isso inclui, inclusive, os trabalhadores da área administrativa. E por que isso? Porque eles estão no mesmo ambiente, onde vão circular pacientes, profissionais que vão fazer assistência mesmo ao doente, né? Então, a equipe administrativa vai ter que receber as vacinas contra as doenças de transmissão respiratória também. E nos casos das doenças de transmissão por sangue e outros fluidos corporais, como a hepatite B, além dos profissionais que têm assistência direta, tem também, por exemplo, a equipe que ajuda na limpeza, né? Porque eles podem sofrer, durante o trabalho deles, acidentes com pérfuro cortantes. Enfim, quais são, então, as vacinas que todos os profissionais de saúde devem receber? A tríplice viral, a vacina de varicela, hepatite B, influenza e a dupla adulto. Nós vamos ver que alguns profissionais talvez se beneficiariam da tríplice acelular bacteriana do adulto, que na verdade é a dupla adulto, a vacina de difteria tétana, acrescido do componente de coqueluche. E alguns com a vacina meningocócica. Cada uma dessas vacinas seria uma aula, então eu só vou apontar, na verdade, algumas questões mais importantes sobre cada uma delas. Então, a vacina tríplice viral protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Comentar só um pouquinho sobre o sarampo, por conta da epidemiologia atual, que é a doença dessas que mais preocupa atualmente, né? Então, ela é uma doença altamente contagiosa e tem um risco aumentado de transmissão nosocomial naqueles lugares onde o sarampo já foi eliminado. Por quê? Porque existe uma menor suspeita clínica da doença, muitas pessoas nem nunca viram sarampo, não sabem como é, e tem uma maior chance dos profissionais que trabalham lá naquele local serem suscetíveis à doença. Há também, então, uma maior frequência de complicações, porque os pacientes que são expostos, como eu comentei, eles têm maior risco de doença grave pela doença de base,
E profissional de saúde é um dos grupos de risco para sarampo. Em alguns estudos chega até quase 20 vezes mais risco do que a população em geral. O Brasil, em 2016, ele tinha recebido o certificado de eliminação do sarampo depois do controle do surto que aconteceu no Nordeste. Mas, infelizmente, nos últimos anos começou a haver novamente uma introdução da doença, principalmente na região norte do país, por diversos fatores. Esse é o último boletim do Ministério da Saúde, mostrando aí que nós temos 2.044 casos confirmados no país, sendo que os 2 estados mais acometidos são Roraima e Amazonas. Então, a vacina tríplice viral, ela é uma vacina de vírus vivos, atenuados, e o esquema recomendado para profissionais de saúde são 2 doses com um intervalo mínimo de 30 dias. Importante aqui no caso da tríplice viral é que só é considerado vacinação válida se elas estiverem anotadas num cartão de vacinação. Então, e também história do profissional falar eu tive sarampo na infância, etc., não é considerada para o caso dessa doença. Então, o profissional pode falar que teve doença, ele pode falar que ele já tomou 3, 4 doses da vacina tríplice viral. Se ele não conseguir demonstrar isso por um cartão de vacinação, ele vai ter que receber novamente a vacina, 2 doses com intervalo de 30 dias. E, como nós vamos ver para a maioria das doenças, com exceção de uma, não há necessidade de comprovação sorológica para aqueles que foram vacinados. Opa, desculpa. Eu só queria colocar aqui que a ACIP, que é o órgão americano que fala sobre doenças, né, faz parte do CDC, eles colocam como evidência aceitável de imunidade contra sarampo, cachumba e rubéola também a documentação laboratorial de imunidade. Mas, de forma geral, no Brasil, a gente entende isso como essa triagem sorológica, né, como uma barreira para a imunização adequada, principalmente quando há doenças que estão voltando a aparecer, doenças reemergentes, porque você vai dispensar tempo em solicitar um exame, a pessoa fazer o exame, voltar, alguém interpretar corretamente aquele exame para avaliar se vai receber a vacina ou não. Então, de forma geral, não tem na carteirinha, a pessoa tem que ser vacinada, não se faz exame. Bem, a vacina de varicela. A varicela também é uma doença altamente contagiosa. O risco para casos secundários entre contatos suscetíveis pode chegar até 90%. E ela pode causar doença grave em alguns pacientes, principalmente imunodeprimidos e gestantes. E quando um profissional de saúde desenvolve varicela, isso perturba completamente a rotina do serviço. Por quê? Porque você vai ter que avaliar os contatos que esse profissional teve durante o seu turno de trabalho, ver entre os profissionais colegas dele e os pacientes que ele atendeu quem é suscetível, quem não é para varicela, ver qual dessas pessoas tem que receber vacina, quais dessas pessoas não tem que fazer nada, quais pessoas vão ter que receber a imunoglobulina contra a varicela, a logística adequada para conseguir esses imunobiológicos no tempo correto. Então, isso vai gastar tempo e também dinheiro do serviço. Então, é uma obrigação do profissional tomar essa vacina para evitar todas essas outras questões também, além da própria proteção e dos pacientes. Diferente do sarampo, Isso. Bem, a varicela também então, é uma vacina de vírus vivos atenuados, tem uma efetividade bem alta, a vacina, para doença grave, principalmente. Os eventos adversos costumam ser bem tolerados e o recomendado para profissional de saúde são 2 doses, com intervalo de 2 meses. Também não se realiza teste sorológico pós-vacinação. E diferente do sarampo, a história clínica de varicela ou zoster, ela é confiável na avaliação da imunidade. Então, se o profissional de saúde fala que teve varicela ou zoster, ele pode fazer um documento falando que ele já teve essas doenças e ele não precisa receber a vacina. Agora, existem aquelas pessoas que não sabem se já tiveram catapora ou falam que não tiveram. Para essas pessoas, foi visto que se você faz um teste sorológico, a maior parte delas vai ter um teste positivo. Só que o que acontece? Nós não temos correlatos de proteção bem estabelecidos para varicela. O que são correlatos de proteção? É um exame laboratorial
que em determinada medida ele se correlaciona clinicamente com a eficácia vacinal. Então, como nós não temos bons correlatos de proteção para esses testes sorológicos para varicela, essas pessoas aqui não têm indicação de coletar sorologia. Elas devem ser vacinadas. A hepatite B, então, né, relacionada à hepatopatia crônica e hepatocarcinoma, profissional de saúde é um grupo de altíssimo risco para hepatite B.